última pesquisa do Datafolha, que saiu recentemente, a distância entre o Lula, que ainda está na primeira posição, e o Bolsonaro, que está na segunda, diminuiu, né, com relação aos levantamentos anteriores, né? Ao que você acha que se deve esse crescimento do Bolsonaro? Ele ganhou algum fôlego? O que aconteceu com ele nesse sentido para ele crescer um pouco nas pesquisas, né? Acho que foram dois movimentos aí, um previsível e o outro a gente sabe por meio de informação, né? Acho que era um pouco fora do comum aquela possibilidade que se aventava no final do ano, nas pesquisas, do Lula, do ex-presidente Lula, ganhar no primeiro turno. O presidente Bolsonaro tem sempre o peso do cargo, a força da caneta e do dinheiro federal, e tem, a gente já que admitir, um grupo de seguidores fiéis, né, que garantem pelo menos uma posição de disputa. Então, para este ano, eu acho que o fator previsível é que o efeito do Auxílio Brasil e de outras benesses que o governo tem distribuído e começado a anunciar, liberação agora do fundo de garantia, né, de uma parte do dinheiro do fundo de garantia, antecipação do 13º salário de aposentados, enfim, aqueles mecanismos tradicionais que a gente sabe que os governos costumam usar em ano eleitoral, isso seguramente produziria algum efeito. Então, eu acho que parte do fenômeno se explica por isso, que é a parte previsível da história. A outra parte que não era tão previsível, e a gente sabe por meio de informação, hoje já se sabe que o séquito ali, o entorno do presidente, o aconselhou a parar de criticar as vacinas, por exemplo. E se você perceber, há alguns meses esse tema sumiu da agenda do Bolsonaro, seja das lives, seja das manifestações que ele faz no cercadinho. Ele voltou a atacar a justiça eleitoral, ele voltou a atacar o sistema de votação e deixou para lá a vacina, porque as pesquisas indicavam que a rejeição era muito forte em relação à oposição dele ante a vacina e a própria gestão da pandemia. Não é à toa que hoje, salvo engano foi hoje ou ontem, mas enfim, por esses dias, saiu uma pesquisa indicando que a reprovação dele em relação à gestão da pandemia caiu. E agora, sim, falando de forma independente de questões ideológicas e partidárias, né? Se a eleição fosse hoje, no dia que essa entrevista está indo ao ar, quem você acha que seria mais forte nas urnas, né? Porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles atraem muita gente de uma forma, assim, que é impressionante, para dizer o mínimo, né? Como você falou, eles têm apoiadores muito fiéis que sempre vão votar neles a qualquer custo, sempre vão militar a favor deles. Então, eu queria saber da sua opinião. Se a eleição fosse hoje, qual dos dois seria mais forte nas urnas? Vou me afiançar ao que dizem as pesquisas, né? Por mais que os bolsonaristas, por exemplo, critiquem as pesquisas, não é uma nem duas que têm retratado um cenário muito semelhante. São praticamente todas as pesquisas. E as pesquisas mostram hoje um segundo turno consolidado, absolutamente consolidado, entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, e um segundo turno com a vantagem do presidente Lula. Eu só faço uma ressalva em relação a esse segundo turno, porque a gente sabe que, tradicionalmente, o brasileiro começa a pensar em eleição ali na reta final, e a gente tem muitos votos que podem pender para um ou para outro, conforme os acontecimentos nos meses ali de agosto, setembro, mas hoje o cenário é um pouco favorável ao ex-presidente Lula, embora o próprio PT, me parece que a essa altura já tem em mente que não será uma disputa tão dilavada como se prenunciou alguns meses atrás. Falando dessa disputa e mais especificamente da preparação da chapa do Lula, né, que a gente teve a filiação do Geraldo Alckmin ao PSB, o que daria indícios de que ele realmente seria o candidato a vice do Lula nessa eleição, né? Você acredita que a aliança entre Lula e Alckmin poderia ajudar o Lula a chegar no Palácio do Planalto de novo? Esse é o tipo de aliança que, do ponto de vista político, só um ganha, porque é uma aliança que favorece o Lula. O Alckmin vai sair com a sua imagem bastante arranhada disso, porque foi um adversário histórico dele. Agora, do ponto de vista pessoal, eu diria até com um certo ego, o ex-governador também tem lá suas vantagens, né? Ele pode se tornar vice-presidente do Brasil, sabe-se lá com que costura feita com o ex-presidente Lula para uma eventual candidatura daqui a 4 anos a presidente, né? Ele pode pôr um pé, de alguma forma, no Palácio do Planalto
E claro que a gente está falando de um projeto pessoal, porque politicamente não há dúvida de que ele sai com a imagem arranhada, embora eu até divirja um pouco dessa análise, porque eu acho que a gente sempre clamou durante anos, né, como eleitor, que houvesse convergências, diálogos, consensos, que em nome de avanços para o país, eventuais arestas fossem aparadas, e quando as pessoas fazem sinalizações nesse sentido, todo mundo critica, né? Mas feita essa ressalva, eu acho que só uma hecatombe neste momento não vai evitar essa chapa. A chapa está montada, consolidada, e para o ex-presidente Lula alguns estão dizendo, eu concordo com essa análise, é a nova carta ao povo brasileiro, versão 2022, né? Falando de Lula de novo, né, que ele, diferente do Bolsonaro, ele está um pouco escondido ainda, né? Quando ele se manifesta, ele costuma falar assim para os apoiadores dele via redes sociais, principalmente Twitter, Instagram, ao contrário do Bolsonaro, que ele já é mais enfático em aparecer em tudo que é meio de comunicação possível, né? Quando o Lula decidir sair da casa dele, vamos falar assim, ir para as ruas para fazer o tipo de política que ele sempre foi acostumado a fazer, de visitar cidades, pessoas, enfim, que tipo de efeito essa mudança no tom da campanha dele, pré-campanha, no caso, pode ter para o eleitor? Olha, é um pouco difícil de prever isso, né? Mas eu imagino que o presidente Lula sempre foi bom de retórica, bom de povão, bom de rua, né? Então não há nada que possa nos fazer duvidar de que vai ser assim um sucesso de novo. Agora, quanto isso vai se traduzir em votos, é difícil dizer. Eu acho que são estratégias diferentes. O presidente Lula, neste momento, aliás, há alguns meses já, ele vem priorizando articulações, montagem de um bom arco de alianças, até visando um eventual governo. Ele sabe que mesmo uma vitória nas urnas dará a ele uma boa parcela de oposição no Congresso, talvez como ele nunca teve, porque mesmo que Bolsonaro saia derrotado das urnas, é certo que ele vai eleger, né, o seu grupo vai eleger uma boa bancada. O Centrão, a figura do Centrão num governo Lula será totalmente diferente da que foi antes, que todo mundo se lembra do episódio do Mensalão. O Centrão hoje já está com a mão direta no cofre, com essa história de emendas do relator. Ele não precisa mais negociar diretamente ali com o presidente. Ele já pôs a mão numa boa parcela do cofre. Então, o ex-presidente Lula, ele é muito inteligente, né? Nós não podemos negar isso. É um animal político. Então, eu acho que são estratégias diferentes nesse momento. O presidente Bolsonaro, há alguns meses, estava muito acuado. Ele tinha que tentar recuperar a popularidade e foi fazer isso, né? O ex-presidente Lula não. O ex-presidente Lula está jogando, para usar a metáfora do futebol, com a vantagem, por exemplo, que o São Paulo teve lá. Ele está com a vantagem, ele está jogando com a vantagem que as pesquisas lhe dão. O que o Lula não pode tomar depois é uma goleada, né? E aí é isso que ele vai ter que articular nesse momento. Eu acho que são só momentos diferentes da campanha. Bom, e para a gente finalizar, vamos falar da terceira via, né? Que parece que é algo que nunca engrenou muito assim, né? A gente tinha nomes, né? Nomes que sempre foram fortes na disputa eleitoral, como é o caso do Ciro Gomes, embora ele não tenha no histórico dele, ele não tenha chegado tão perto assim de assumir o Palácio do Planalto, mas ele sempre foi uma pedra no sapato dos outros candidatos, né? E outras pessoas que foram como que eu posso dizer assim, de heróis a vilões na visão da população, como o Sérgio Moro e o João Dória, né? O Moro, no caso de ter sido parte do governo do Bolsonaro, saiu. A partir do momento em que ele saiu, as pessoas que são apoiadoras do Bolsonaro começaram a ver ele com outros olhos, né? E o Dória, por ter meio que, como que eu posso dizer, usado a imagem do Bolsonaro para se eleger governador de São Paulo, e logo em seguida já começou a ter atritos com ele, e o que causou também muito desinteresse do presidente por ele hoje em dia, enfim. A terceira via parece que não engrenou muito, né? Por que nenhum nome da terceira via chegou de fato a incomodar um desses dois candidatos, no caso o Lula e o Bolsonaro? O que aconteceu? Que tipo de erro aconteceu para que esses nomes não vingassem até agora?
Eu acho que são análises, é uma análise bastante complexa essa da terceira via, porque são nomes muito diferentes. Você pega o ex-ministro Ciro Gomes, por exemplo. Eu tive a oportunidade de acompanhar aqui uma série de manifestações, desde aquelas favoráveis ao presidente Bolsonaro, favoráveis ao ex-presidente Lula, impeachment da Dilma, enfim, todas essas manifestações dos últimos anos. E o que foi unânime em todas elas, isso sempre me chamou muita atenção, é que falta ao ex-ministro Ciro Gomes apoio popular. É uma coisa simples, apoio popular. Ciro sempre chega nessas manifestações caminhando pela calçada com um grupo muito reduzido de seguidores, em geral um grupo cercado ali de sindicalistas e do PDT, e falta isso, falta apoio, e portanto ele não vai além disso porque falta apoio. Ou mesmo vale para o Sérgio Moro, né? Você vai para o governo e manifesta lá uma boa-fé e de repente diz que não, me enganei, e também não dá para aceitar impunemente essa recente andança política do Moro, né? Me parece que falta um pouco de convicção nele em ser candidato, me parece que falta um projeto de país, me parece que é uma coisa mais pessoal. Você entra num partido, de repente não se acerta ali, faltando 2 dias para vencer o prazo de filiação, você muda de partido, mas o outro partido não me queria mais candidato, mas peraí, você não acertou, você não sentou, conversou, não viu quais são as bases, o que os partidos defendem, as pessoas mudam de lado muito facilmente na política brasileira. E agora, no tempo de redes sociais, essas mudanças vão ser cada vez mais cobradas, né? Então, acho que é uma série de fatores aí que dificultou a decolagem da tal terceira via. E o último, talvez, e o preponderante de todos eles, é que nunca, e eu acho que ainda não vai haver, união em torno de nenhum nome. Em nenhum momento, até agora, se teve união para que um nome deslanchasse. O PSDB é o exemplo mais claro disso. Foi para uma prévia e nós temos, nesse momento, 2 tucanos fazendo campanha para presidente. É uma situação bizarra.